Muito bem, pessoal, a gente continua a nossa série aqui no 1º Batalhão de Infantaria de Selva de Manaus e o assunto hoje é orientação e sinalização de resgate na selva. E se você pretende se aventurar num lugar desses, é bom você assistir o vídeo de hoje. Bom, antes de toda a prática, tem a teoria. Tudo bem, Sargento Pena? Tudo bem? O Sargento Pena está aqui para mostrar para a gente métodos de orientação. E eu estou vendo que o primeiro, é claro, é o GPS, né? Seria o mais preciso. Positivo. Aqui na Amazônia, nós que operamos na selva amazônica, um dos métodos de orientação que nós utilizamos é o GPS. Até porque o Exército, como toda instituição, utiliza a tecnologia para realizar as suas atividades. O problema do GPS é que o GPS tem pilha, que pode acabar, ele pode quebrar, então você tem que estar resguardado, tem que saber outros métodos. Com certeza. Agora, o próximo método que eu estou vendo aqui é a bússola. Como é que você usa uma bússola se você não tem um mapa ou você... Esse tiro que vocês estão ouvindo é do treinamento do pessoal ali atrás. Ninguém está tirando a gente aqui ainda não, né? Não, mas como é que você utiliza a bússola? Não para não. Mas como é que você utiliza a bússola sem um mapa ou sem contar passos? A bússola, eu diria para você que é o método de orientação infalível. Como você já falou, o GPS pode estar sem sinal, pode acabar a pilha, a carta, o mapa pode molhar, mas a bússola nunca falha. Dentro da bússola, o camarada consegue identificar os pontos cardeais, que é importantíssimo para quem está perdido na selva ou em qualquer local que tenha mata, e também os azimutes, que são todas as direções possíveis que estão gravadas aqui nesses números dentro do limbo giratório, que são todas as direções de 0 a 360 graus. Então, com a bússola, o camarada consegue se orientar tranquilamente. Há quem prefira a bússola ao GPS. Entendi, ele vai saber sempre a direção a seguir, certeza. Ele vai ter que saber, óbvio, onde tem alguma coisa e vai tentar caminhar naquela direção. Agora, sem a bússola, pode ser que o cidadão esteja com um relógio. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como ele faz aqui no Hemisfério Sul para usar o relógio como um método de navegação, para ele usar o relógio como uma bússola. Isso é extremamente interessante. O Sol, ele também nos proporciona orientação. Além do relógio, tem alguns outros métodos. O que o camarada vai fazer com o relógio? Obviamente que só dá para utilizar um relógio analógico. O digital, a gente não consegue utilizar. Mas ele pode ver a hora num relógio digital e desenhar um analógico no chão. Sim, isso é, inclusive eu ia falar agora. Boa. Uma saída para o camarada que está utilizando um relógio digital é desenhar um relógio no chão. O que o camarada vai fazer com o relógio? O mostrador das 12 horas, ele aponta na direção do sol. Vou até utilizar aqui o ponteiro aqui dos segundos para ilustrar melhor. Apontando o mostrador das 12 horas para o sol, ele vai verificar aonde está a posição da hora. Digamos que seja 9 horas da manhã. Feito isso, ele traça uma linha imaginária do ponteiro das horas até o mostrador das 12. Dá para perceber que forma-se um ângulo, confere? Certo. A bissetriz desse ângulo, ou a metade, estará apontando aproximadamente para a direção geral norte. Então a bissetriz entre o mostrador das 12 e o ponteiro das horas, a bissetriz é o ângulo central, vai estar apontando para o norte. Aproximadamente para a direção norte. Só tem um pequeno cuidado. Esse método ele tem que ser refeito de hora em hora. Claro. Porque o sol está sempre se deslocando. E só funciona no hemisfério sul. No hemisfério norte é outra maneira de você pensar. Perfeito. Quais são os outros jeitos da gente se localizar? Pelo sol, tem um método que eu já utilizei algumas vezes. Vou demonstrar aqui. Supondo que o sol esteja aqui à minha direita. Então eu identifico a posição do sol e pela parte da manhã, tem uma pequena diferença entre a parte da manhã e a parte da tarde. Pela parte da manhã eu aponto o meu braço direito para onde o sol está brilhando. Feito isso, o sol ele nasce em qual direção? Ele nasce do leste para o oeste. Positivo, a nascente do sol é a direção geral leste. Então eu aponto pela manhã o meu braço direito para a direção teoricamente geral ela está no leste. Com certeza. Consequentemente, o meu braço esquerdo está apontando para onde? Para o oeste. Oeste. Muito bem, pela parte da manhã. Mas como que eu vou descobrir onde estão o norte e o sul? Bem simples, tem uma regrinha que eu utilizo para mim que eu nunca mais esqueci. A direção geral leste, ela está sempre à direita da direção geral norte. Então se o sol está brilhando aqui à minha direita pela manhã, o norte está à minha frente e o sul à retaguarda. Pois a direção geral leste sempre está à direita da direção geral norte. Então deixa eu ver se eu entendi. De manhã, o sol nasceu ali. Eu fico alinhado com o sol, aponto a minha mão direita para o sol
à minha frente, mais ou menos está o norte. Não, mais ou menos não. Com certeza Com certeza está o norte. Com certeza está o norte. Tá, é que se eu virar um pouquinho já me perdi, tem que ser retinho com o corpo. Realmente tem que estar apontando na direção do sol. Ok. Hoje de manhã, quando a gente estávamos fazendo a pista de orientação, montando, nós utilizamos essa pista, né, Matias? E realmente o norte estava à minha frente. E na parte da tarde você vai fazer o contrário, vai apontar o braço esquerdo para o sol. E o norte vai estar à sua frente. Perfeito. Acho que eu entendi. Vou testar, depois eu te falo se funcionou. Comigo eu nunca consegui fazer direito, mas eu entendo que deve funcionar. Me diz uma coisa, se for meio-dia, dançamos, né? Senta e espera. Não, aí tem uma jogada para o sol de meio-dia. Opa, quero ver. É o método da sombra. Quero ver, vamos lá. Matias. O Cabo Matias vai me auxiliar na demonstração desse método. Primeira coisa que o camarada vai fazer, ele pode utilizar esse método em qualquer horário, mas ao meio-dia, o único método que funciona é o método da sombra. Primeira coisa que o camarada vai fazer, ele vai fincar uma vara ao solo, de preferência uma vara alta, porque quanto maior for essa vara, com mais facilidade, mais rapidez ele vai conseguir identificar o ponto de cabeagem. Feito isso, tá vendo que a sombra está aqui, ó. Não sei se projetando para cá. Vocês estão vendo aqui, mas a sombra está aqui, ó. A sombra está projetando bem aqui à esquerda. O primeiro passo é esse, fincou uma vara no chão. O próximo passo, o camarada tem que aguardar em torno de 15 minutos, que é o tempo aproximado que o sol está se deslocando. A gente não vai esperar os... Então vamos imaginar. Então a sombra está aqui. Positivo. Vamos supor que a sombra andou para cá, pode ser? Positivo. Então em 15 minutos... Aí segundo método, o camarada vai fincar uma outra vareta. Certo. Aonde a primeira sombra foi projetada. Ok. O terceiro passo, ele vai aguardar os 15 minutos que eu tinha falado, supondo que a sombra se chegou aqui, vamos supor que chegue aqui. Positivo. Ele vai tombar a vara até que chegue na outra sombra. Mais ou menos com duas na mesma comprimento. Ele tem um parâmetro para saber, a sombra foi da esquerda para a direita. Aí é que a camarada tem que colocar o cérebro para funcionar, que daí tem que dar uma pensada. Perguntar, vamos ver se você vai descobrir. Se a sombra está se deslocando da esquerda para a direita, o sol está se deslocando em qual sentido? No sentido contrário. Ah, muito bom. Excelente. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. É isso aí mesmo. Eu colei. Mentira. Mentira. É isso mesmo. Se a sombra está se deslocando da esquerda para a direita, o sol está fazendo o movimento contrário. Da direita para a esquerda. E sabendo que o sol está sempre se deslocando da sua nascente para o seu poente, eu sei que a direita é leste, esquerda, oeste, a frente norte e sul a retaguarda. Então, a direção norte aqui seria? O sol está se deslocando da minha direita para a minha esquerda. O norte seria aqui a minha frente. Entendi. Então, se a sombra andou para cá, deixa eu resumir, ver se eu não estou falando besteira. Se a sombra andou para cá, é sinal que o sol está se deslocando para lá, ou seja, do leste para o oeste, aquela mesma regra, o norte está à minha frente. Positivo. E o sul, a retaguarda. E o sul, a retaguarda. Se o camarada souber para onde ele tem que prosseguir, ele vai conseguir se orientar e chegar no seu objetivo. Bom, isso aqui eu peguei já, acho que não é tão difícil assim, dá para o pessoal em casa pegar. O duro é lembrar isso numa hora de pressão. Agora, existem outros métodos alternativos de localização? Com certeza. A gente pode até olhar naquela árvore aqui à nossa frente, nós temos o musgo. O musgo, em algumas regiões, ele pode ser utilizado como meio de orientação. Quais regiões? Sul, sudeste, pelo menos as que eu conheço, eu sei que o sul e o sudeste funciona. E é verdade que ele está apontando em geral para o norte? Positivo. Porém, aqui na Amazônia, nós não utilizamos o musgo. Porque tem musgo para todo lado. Com certeza, mas sabe por quê? Não, porque é a umidade. Por conta da umidade. A umidade faz o musgo crescer para qualquer direção, ou em alguns casos, em algumas árvores, ao redor da árvore. Por isso que aqui na selva a gente não utiliza o musgo. Entendi. Outra maneira, qual seria? A casa do João de Barro. Que também não tem aqui, mas... Infelizmente aqui na Amazônia não tem. Em outras regiões do Brasil. No sudeste, essa eu não sei. Dá pra utilizar. A abertura da casa do... Eu não me lembro, na verdade. A abertura da casa do João de Barro aponta para... Direção geral sul. Ah, por causa do vento. Por causa do vento. O João de Barro, ele constrói a sua casa com abertura para o sul para proteger os seus filhotes dos ventos. Entendi. E a bússola improvisada? A bússola improvisada é interessante. Vai aprender ou vai fazer na prática? Não, vamos fazer na prática. Não vamos sair aqui do campo de treinamento, porque aqui é muito fácil, vamos fazer isso na selva. Mas antes, eu quero ver os métodos de sinalização de socorro. Você me mostra? Com certeza. Vamos lá, vamos voltar para a prancheta aqui.
Alguns procedimentos são utilizados no caso de emergência. Porém, a primeira coisa que o camarada tem que ter em mente é manter a calma. Numa situação de emergência isolado, a primeira coisa é manter a calma. Pois com calma, o camarada consegue raciocinar melhor e consegue escolher uma solução para aquela situação que ele se encontra. Aqui na selva, alguns procedimentos são utilizados. Infelizmente, tem alguns que eu vou falar aqui que não dá para fazer aqui na selva porque a gente não tem clareira. Mas é interessante o pessoal de casa ter o conhecimento, porque nunca sabe quando vai Aliás, esse vídeo é justamente para tentar orientar o pessoal de casa. Então vamos lá. Claro que o pessoal de casa não vai ter um fuzil, mas certeza. O militar vai fazer uso do fuzil como? Ele vai atirar não na aeronave, espero eu. Não, com certeza não. E nem ninguém também. Nem ninguém, é. Mas ele vai disparar por causa do áudio. Por causa do áudio. O fuzil, ele é utilizado para buscas terrestres. Tanto para o camarada que está isolado, como para quem está buscando. No caso de uma pessoa que está em casa, um turista, ele pode usar como áudio o apito, né? Todos vocês têm sempre um apito. Todos nós, quando vamos para a selva, utilizamos o apito, justamente para situações de emergência como essa. É uma excelente forma de você pedir auxílio, é barato, todo mundo pode ter, e mesmo se você começar a gritar, vai ficar sem voz, né? Sem voz. E o apito não, você vai ter que expelir o ar, já expele no apito, já aproveita o apito. Esses são métodos, esse aqui é um rojão. É um rojão. Também utilizamos para casos de emergência. Geralmente, quando a gente vai fazer alguma atividade na selva, o nosso popular, os nossos fogos de artifício são utilizados para essa finalidade. Tanto para busca terrestre como para busca aérea, que o piloto consegue enxergar a explosão de longe. Isso aqui é um cialume, né? Cialume. Para quem não conhece, fala pro pessoal como é que funciona. O cialume é o nosso meio de balizamento militar. É bem simples, o camarada consegue comprar em loja de artigos militares. Eu não sei se lojas... Eu acho que hoje no Brasil já vende bastante loja, cialume, até principalmente em lojas de mergulho. Lojas de mergulho provavelmente deve vender. O camarada simplesmente ele quebra o cialume, deu para ver que a coloração mudou bastante. E ele vai ficar aceso aqui por quantas horas esse grande? 12 horas. 12 horas. 12 horas que ele consegue ficar aceso. Então o cara põe isso daqui nos galhos e ele vai saber, vai demarcar por onde ele veio para ele poder voltar. É um sistema de sinalização para se fazer o auto-socorro. E também para uma outra pessoa segui-lo, claro. Também. E então ainda tem uma outra situação. O camarada pode prender o cialume em um bastão e suspender para poder sinalizar para a aeronave que esteja chegando. Isso aqui é interessante demais também. Agora essa prancheta aqui realmente, essa não deu para decorar ainda não. Como é que funciona isso? Essa prancheta, ela é utilizada quando você já chamou a atenção da aeronave. Então você quer se comunicar com eles do céu. Com certeza. Esses símbolos você vai desenhar no chão? Positivo. Desenhar no chão ou fazer com a vegetação. Entendi. Dá no meio. Então no caso aqui, eu estou aqui, eu quero fazer sinal de que está tudo bem. Então a aeronave está sobrevoando, eu estou fazendo um exercício, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Não sei se vai dar para ver aqui, mas vou fazer 2 L's na sequência. Com galho ou desenhando com galho, com a vegetação, desenhando no chão. Fiz isso daqui, o cara vai olhar do helicóptero e ele vai saber que está tudo bem. Claro que eu vou fazer o maior possível. Não, com certeza. E até mesmo tem que fazer o maior possível para o camarada lá de cima conseguir enxergar. Porém, só tem que tomar cuidado em uma coisa. Esses sinais, eles só podem ser utilizados em situação de emergência extrema. Claro. Porque quando o piloto observar, ele já vai de encontro ao sinal, colocando em risco a aeronave e a tripulação dele. Eu tenho uma dúvida, o laser, eu sei que é proibido você apontar um laser para uma aeronave, mas no caso de uma emergência é interessante também, porque é uma luz que vai muito longe para você sinalizar para um helicóptero ou coisa assim. Não vão fazer em casa, a não ser que vocês estejam perdidos e quase morrendo, mas é uma ferramenta interessante também. É uma ferramenta interessante também. Não façam na cidade, mas claro. Em casos de situação de vida ou morte, o camarada pode utilizar um laser também, apontando para a cabine do piloto. Obviamente que não pode ficar... Claro, vai cegar o piloto que ele cai com a aeronave em cima de você, aí não adianta nada. A lanterna também. Relatos de derrubada de aviões que caíram por conta disso. Entendi.
A lanterna pode funcionar do mesmo jeito? A lanterna não. A lanterna, na realidade, eu pelo menos não tenho conhecimento de lanterna que seja forte o suficiente para chegar. Entendi. Na Mas você pode usar para o cara te ver. Só à noite pode ser. Entendi. O espelho também. O espelho também, sim. O espelho como refletindo luz. Refletindo a luz do sol. Aliás, os espelhos específicos para emergência, eles têm um furinho no meio, porque você consegue ver exatamente onde está o reflexo do seu espelho e sinalizar para a aeronave. O único problema é que precisa ter sol. Né? Na realidade... Não pode ser à noite. À noite não dá. Mesmo nublado, nublado dá, é verdade. Mesmo nublado dá. Por mais que o sol esteja fraco, com o espelho o camarada consegue refletir. Mas à noite fica difícil. Não tem como. Ok, a gente já sabe tudo isso na teoria. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Agora eu quero ver, sem bússola, sem agulha, saber se orientar. Ah, vai girar ainda? Obrigado, viu, Sá? Mas Só um pouquinho. Amigo é para essas coisas. Isso aí. Tá bom, deu? Pronto? Pô, tirando a tontura. Deixa eu tirar a venda aqui. Bom, agora ferrou, né? Porque tá nublado, não tem o bússola, não tem agulha. Sem a ajuda do sol. Deixa eu achar o sol. O que eu tenho aqui, na verdade, o que eu consigo saber é aproximadamente aonde está o sol. Eu não vou ter sombra por causa do nublado, mas eu vejo que aquela parte lá está bem mais clara. Isso. Então provavelmente o sol está por ali. Eu não vou ter uma aferição perfeita, mas acho que o sol está por ali. Eu acho que eu vou fazer a orientação pelo método do relógio. Eu teria aqui que estar com um relógio analógico, como eu não estou com um relógio digital, eu vou desenhar ele no chão. Então o que eu tenho aqui é que fazer um relógio e eu vou apontar o ponteiro das 12 horas para a região mais clara, que seria onde está o sol. Aqui, 12 horas. Agora são 8h30, eu vou pegar o ponteiro das horas e vou marcar aqui. 8h30 mais ou menos. Aqui seria 9, vou marcar aqui um pouquinho mais. Esse é o meu relógio analógico improvisado. Então eu tenho ponteiro das 12 horas apontando para o sol, ponteiro das horas no local exato das horas. Como eu estou no hemisfério sul, o norte seria a bissetriz entre esses dois ângulos, que seria mais ou menos aqui, é para lá que a gente vai, já que nosso campo e base aqui do batalhão de infantaria fica para o norte, certo? Com certeza. Mandei bem? Certo. Bom, confirmando aqui, ó, aqui está a nossa seta, a bússola do celular, para indicar que a gente acertou mesmo. Para quem não sabe, a bússola do celular ela funciona mesmo sem nenhum sinal. Então é isso aí. Obrigado, Sargento Sá. Nada. Grande amigo. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Logo tem mais matérias aqui no 1º BIS, no 1º Batalhão de Infantaria de Selva de Manaus. E vocês vão aprender mais noções de sobrevivência. Valeu, pessoal. Fui!